Oi, pessoal! Vocês já se perguntaram como uma traição pode, no final das contas, ser a melhor coisa que aconteceu na vida de alguém? Eu sei que parece impossível, mas a história que vou contar para vocês hoje vai provar exatamente isso. Meu nome é Marina, tenho 34 anos, moro aqui em São Paulo, na Zona Sul, e até alguns meses atrás eu tinha certeza absoluta de que minha vida estava perfeita. Casada há 8 anos com o Ricardo, morávamos num apartamento lindo na Vila Olímpia, ele trabalhava numa multinacional ganhando muito bem, eu tinha meu pequeno ateliê de decoração que estava crescendo cada vez mais, e tudo parecia estar nos trilhos. Mas vocês sabem como é, né? Às vezes a vida tem outros planos para a gente, e o que eu descobri sobre meu marido mudou completamente não só meu casamento, mas toda a minha perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Fiquem comigo até o final porque essa história tem reviravoltas que vocês nunca vão imaginar, e o final, gente, o final é tão incrível que até hoje eu tenho dificuldade de acreditar que tudo isso realmente aconteceu comigo. Era uma quinta-feira comum de março, lembro perfeitamente porque era aniversário da minha irmã mais nova, a Júlia. Eu estava no meu ateliê ali na rua Oscar Freire, terminando um projeto de decoração para um cliente quando recebi uma ligação estranha. Era uma mulher que se identificou como Carla, e ela disse uma frase que gelou meu sangue na hora: Marina, eu preciso conversar com você sobre o Ricardo, seu marido. Minha primeira reação foi desligar, pensei que era trote ou alguma maluca, mas alguma coisa na voz dela me fez hesitar. Ela continuou: eu sei que isso vai ser difícil de ouvir, mas eu e o Ricardo estamos juntos há 2 anos. Gente, eu juro que por um momento achei que ia desmaiar ali mesmo. Minhas pernas ficaram bambas, meu coração disparou, e a única coisa que consegui fazer foi sentar numa cadeira e perguntar: como assim juntos? A Carla então me explicou que eles se conheceram num congresso em Campinas, que ela também trabalhava na área de tecnologia, e que o relacionamento deles tinha começado como uma amizade, mas havia evoluído para algo mais sério nos últimos meses. O que mais me chocou foi quando ela disse: Marina, eu não sabia que vocês ainda estavam casados de verdade. O Ricardo me disse que vocês eram só amigos morando na mesma casa por conveniência financeira. Podem imaginar? 8 anos de casamento e o homem disse para a amante que éramos apenas colegas de apartamento. A Carla continuou falando, e cada palavra era como uma punhalada. Ela me contou detalhes que só alguém íntimo do Ricardo saberia, que ele tinha uma cicatriz pequena no ombro direito de quando caiu da bicicleta aos 10 anos, que ele acordava sempre às 5 da manhã para fazer exercício mesmo nos fins de semana, que ele tinha mania de organizar os livros por cor e não por autor. Eram detalhes da nossa intimidade que ele estava compartilhando com outra pessoa, e isso doía mais do que a própria traição. Mas o que a Carla me disse em seguida foi o que realmente mudou tudo. Marina, eu estava disposta a aceitar a situação como ele me explicou, mas ontem eu descobri uma coisa que mudou completamente minha perspectiva. Eu encontrei no notebook dele umas fotos de vocês dois numa viagem recente para Campos do Jordão, e nas fotos era óbvio que vocês eram um casal de verdade, não apenas amigos. Foi aí que eu percebi que ele estava mentindo para mim também. Ela fez uma pausa e continuou: eu terminei com ele ontem à noite, Marina, mas achei que você merecia saber a verdade. Nenhuma de nós duas merece um homem que mente desse jeito. Gente, eu fiquei em choque total. A amante do meu marido estava me ligando para me contar sobre a traição e ainda estava sendo mais honesta comigo do que meu próprio marido havia sido com qualquer uma de nós duas. Desliguei o telefone e fiquei ali parada no meu ateliê por não sei quanto tempo, tentando processar tudo o que tinha acabado de ouvir. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça, as viagens de trabalho que tinham aumentado drasticamente no último ano, os fins de semana que ele passava estudando na biblioteca da empresa, os telefonemas que ele atendia sempre em outro cômodo dizendo que era trabalho, às vezes que ele chegava em casa com um perfume diferente e dizia que tinha experimentado numa loja. Como eu fui tão ingênua? Como não percebi os sinais? Peguei meu celular e comecei a mexer nas fotos do Ricardo, procurando pistas que pudessem confirmar o que a Carla tinha me contado. E foi aí que encontrei algo que me deixou ainda mais arrasada. No fundo de uma foto que ele tinha tirado num restaurante em Moema, eu consegui ver o reflexo dele no espelho da parede, e ele estava segurando a mão de uma mulher morena que obviamente não era eu. A foto tinha sido tirada apenas 3 semanas atrás, numa terça-feira em que ele disse que tinha jantar de negócios. Minha cabeça estava uma bagunça total. 8 anos de relacionamento, planos que fizemos juntos, sonhos que compartilhamos, tudo parecia ter sido uma grande mentira.
Peguei minhas coisas, fechei o ateliê mais cedo e fui para casa, mas no caminho eu não conseguia parar de pensar em como ia encarar o Ricardo quando ele chegasse do trabalho. Será que devia confrontá-lo imediatamente? Será que devia fingir que não sabia de nada e investigar mais? Será que devia simplesmente fazer as malas e ir embora? Quando cheguei no nosso apartamento na Vila Olímpia, tudo parecia exatamente igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Os móveis que escolhemos juntos, as fotos das nossas viagens na estante, o sofá onde assistíamos Netflix nas noites de sexta-feira, tudo aquilo de repente parecia fake, como se eu tivesse vivendo numa mentira os últimos anos. Sentei no sofá da sala e comecei a chorar. Não era só tristeza, era uma mistura de raiva, decepção, humilhação e uma sensação estranha de alívio também, como se finalmente algumas coisas que não faziam sentido na nossa relação tivessem encontrado explicação. Ricardo chegou em casa por volta das 7 da noite, como sempre, cumprimentou com aquele beijinho mecânico no rosto e perguntou como tinha sido meu dia. Olhando para ele ali, tirando o paletó, afrouxando a gravata, agindo como se nada tivesse acontecido, eu senti uma mistura de nojo e pena. Como ele conseguia mentir tão naturalmente? Resolvi não confrontá-lo naquela noite. Precisava de tempo para organizar meus pensamentos e decidir qual seria a minha próxima atitude. Jantamos em silêncio, ele reclamou que eu estava estranha, eu disse que estava apenas cansada por causa de um projeto no ateliê, e ele pareceu aceitar a explicação sem questionar muito. Mas durante a noite, enquanto ele dormia do meu lado, eu fiquei acordada pensando em tudo o que tinha descoberto. Será que eu ainda amava esse homem que estava mentindo para mim há tanto tempo? Será que nosso casamento tinha alguma coisa que valia a pena salvar? Será que eu devia dar uma segunda chance e tentar reconstruir nossa relação? Ou será que o melhor mesmo era terminar tudo e recomeçar minha vida sozinha? Na sexta-feira de manhã, Ricardo saiu para trabalhar normalmente, me deu um beijinho na testa e disse que talvez chegasse tarde porque tinha uma reunião importante. Eu quase ri da ironia. Reunião importante provavelmente significava encontro com alguma outra mulher, já que a Carla tinha terminado com ele. Será que ele já tinha arranjado outra? Será que existiam outras além da Carla que eu nem fazia ideia? A sensação era de que minha vida inteira tinha sido uma grande mentira. Durante o dia, tentei me concentrar no trabalho, mas era impossível. Cada cliente que chegava no ateliê, eu ficava me perguntando se o casamento deles era real ou se também tinham segredos escondidos como o meu. Será que todo mundo mentiu em relacionamentos? Será que eu era a única pessoa ingênua o suficiente para acreditar que amor verdadeiro e fidelidade ainda existiam? Por volta do meio-dia, recebi uma mensagem da Carla perguntando como eu estava e se precisava conversar. Resolvi aceitar o convite e marcamos de nos encontrar num café na Rua Augusta. Quando vi a Carla pessoalmente, confesso que fiquei surpresa. Ela era completamente diferente de mim, loira, alta, usava roupas mais despojadas, tinha um jeito mais extrovertido de falar. Isso me fez pensar se o Ricardo estava procurando em outras mulheres exatamente o oposto do que tinha em casa, como se eu fosse insuficiente de alguma forma. Mas a Carla foi super gentil comigo, e conversamos por mais de 2 horas. Ela me contou detalhes do relacionamento deles que me ajudaram a entender melhor o que estava acontecendo. Segundo ela, o Ricardo sempre foi muito carinhoso e atencioso, levava flores, fazia surpresas, dizia coisas românticas que há anos ele não dizia mais para mim. Isso me fez perceber que o problema não era apenas a traição, mas o fato de que nosso casamento já estava morto há muito tempo, e eu estava vivendo no automático sem perceber. A Carla também me contou algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Ela disse que nos últimos meses tinha percebido que o Ricardo não parecia feliz de verdade, mesmo estando com ela. Segundo ela, ele vivia reclamando do trabalho, da rotina, da vida em São Paulo, como se estivesse preso numa vida que não era realmente a que ele queria. Marina, ela me disse, eu acho que o Ricardo não estava traindo você porque não te amava, mas porque ele não sabe amar ninguém, nem mesmo a si próprio. Ele está perdido na vida e tentando encontrar felicidade nos lugares errados. Essa conversa com a Carla me fez enxergar que talvez a traição não fosse sobre mim, mas sobre os problemas do próprio Ricardo. E mais importante ainda, me fez perceber que eu também não estava feliz há muito tempo, mas estava com medo de admitir isso para mim mesma. Quando foi a última vez que acordei animada para começar o dia? Quando foi a última vez que senti borboletas no estômago?
Quando foi a última vez que me senti realmente viva? Não conseguia lembrar. Nossa conversa terminou com a Carla me dando um conselho que nunca vou esquecer. Marina, não importa o que você decidir fazer em relação ao Ricardo, o mais importante é você descobrir o que realmente te faz feliz e correr atrás disso. A vida é muito curta para a gente viver no piloto automático. Voltei para casa naquela sexta-feira com a cabeça fervilhando de ideias. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a pensar no que eu realmente queria da vida, independentemente do Ricardo e do nosso casamento. Desde quando eu não fazia planos para mim mesma? Desde quando todos os meus sonhos envolviam nós, ao invés de eu? Lembrei que antes de casar, eu sonhava em expandir meu ateliê, talvez abrir uma loja física, quem sabe até escrever um blog sobre decoração. Mas depois do casamento, todos esses sonhos ficaram em segundo plano, como se a minha identidade tivesse se tornado apenas esposa do Ricardo. Ricardo chegou em casa por volta das 10 da noite, com uma desculpa esfarrapada sobre a tal reunião que tinha durado até tarde. Olhei para ele e senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem amor. Apenas nada. Foi aí que tive certeza de que não importava se ele estava traindo ou não, nosso casamento já tinha acabado há muito tempo, nós dois apenas não tínhamos coragem de admitir isso. Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, tomei uma das decisões mais importantes da minha vida, ia terminar o casamento, mas não por causa da traição. Ia terminar porque finalmente tinha percebido que merecia ser feliz de verdade, e isso não ia acontecer se eu continuasse vivendo uma vida que não era realmente minha. No sábado de manhã, acordei com uma sensação estranha de leveza, como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Preparei um café da manhã caprichado e chamei o Ricardo para conversarmos. Ele deve ter percebido pelo meu tom de voz que era algo sério, porque veio para a cozinha com uma expressão preocupada. Ricardo, eu disse, preciso te contar uma coisa. Ontem eu recebi uma ligação da Carla. Vi o rosto dele perder toda a cor na mesma hora. Ele tentou negar, falar que não sabia quem era essa pessoa, mas eu interrompi, Ricardo. Não precisa mentir mais. Eu já sei de tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele ficou uns 5 minutos sem conseguir falar nada, apenas me olhando com uma expressão de pânico total. Finalmente, ele começou a chorar e pediu perdão dezenas de vezes, disse que tinha sido um erro terrível, que me amava, que nunca mais ia acontecer, que a gente podia superar isso juntos. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Ricardo, eu disse, eu te perdoo. Mas nosso casamento acabou. Ele ficou em choque, disse que não entendia, que se eu o perdoava, porque não podíamos tentar de novo. Foi aí que expliquei para ele algo que eu mesma tinha acabado de entender. A traição foi apenas o sintoma, Ricardo. A doença é que nós dois não somos mais felizes juntos há muito tempo, e estávamos apenas fingindo que estava tudo bem. A conversa que tivemos naquele sábado foi provavelmente a mais honesta da nossa relação inteira. Pela primeira vez em anos, nós dois admitimos que não éramos felizes, que estávamos juntos mais por costume e medo de mudança do que por amor verdadeiro. Ricardo confessou que há mais de um ano ele acordava todos os dias se sentindo preso, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Eu confessou a mesma coisa. Nós dois tínhamos criado uma rotina confortável, mas completamente sem paixão e sem propósito real. A traição tinha sido a forma que ele encontrou de sentir alguma coisa de novo, de quebrar a monotonia que nossa vida tinha se tornado. Não era desculpa para o que ele fez, mas pelo menos eu conseguia entender o que tinha acontecido. Decidimos que ele ia se mudar na semana seguinte e que íamos dar entrada no divórcio o mais rápido possível. Não havia brigas, não havia drama, apenas duas pessoas que finalmente tiveram coragem de admitir que tinham tomado o caminho errado e precisavam recomeçar. Confesso que me senti aliviada. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava tomando uma decisão que realmente era minha, não algo que estava fazendo para agradar outras pessoas ou para manter as aparências. A semana seguinte foi uma montanha-russa emocional. Ricardo se mudou para um apartamento pequeno na Bela Vista, e de repente eu estava sozinha no nosso antigo lar. O silêncio da casa era assustador no começo, mas aos poucos comecei a perceber que era um silêncio libertador. Pela primeira vez em 8 anos, eu podia assistir o que queria na televisão, comer o que tinha vontade, dormir e acordar no horário que me desse na telha, reorganizar os móveis do jeito que eu gostava.
Parecia bobagem, mas essas pequenas liberdades me fizeram perceber o quanto eu tinha me anulado durante o casamento. Não era culpa do Ricardo, éramos nós dois que tínhamos criado uma dinâmica onde o individual desaparecia em função do casal. Durante essa semana, também recebi algumas ligações da minha família e dos nossos amigos em comum, que ficaram sabendo da separação. A maioria reagiu com surpresa, dizendo que achavam que éramos o casal perfeito, que nunca imaginavam que íamos nos separar. Isso me fez rir, porque confirmou o que eu já suspeitava: nós éramos muito bons em fingir que estava tudo bem, inclusive para nós mesmos. Minha mãe ficou preocupada e veio me visitar, achando que eu ia estar arrasada, mas se surpreendeu ao me encontrar estranhamente bem. Filha, ela disse, faz tempo que eu não te vejo com essa cara relaxada. Era verdade. Eu não estava triste. Estava ansiosa pelo futuro, mas era uma ansiedade boa, de expectativa, não de medo. 2 semanas depois da separação, resolvi fazer algo que há anos não fazia: sair sozinha para conhecer São Paulo melhor. Parece estranho, mas mesmo morando aqui há tantos anos, eu tinha uma rotina muito limitada: casa, trabalho, shopping, casa dos sogros, casa da minha família. Nunca explorava a cidade de verdade. Comecei a frequentar museus, fui no mercado municipal comer pastel de bacalhau, visitei parques que nem sabia que existiam, descobri livrarias independentes incríveis na Vila Madalena. Foi durante uma dessas explorações que aconteceu algo que mudou completamente o rumo da minha história. Eu estava numa feira de antiguidades na Praça Benedito Calixto, num sábado de manhã, quando esbarrei literalmente numa pessoa que estava carregando uma pilha de livros. Os livros voaram para todos os lados, eu me abaixei para ajudar a recolher, e quando levantei a cabeça, me deparei com o sorriso mais lindo que já tinha visto na vida. Era um homem de uns 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos verdes incríveis, e um jeito meio desajeitado mas super charmoso. Desculpa, ele disse, eu sempre fico meio desastrado quando estou animado com as descobertas que faço nessas feiras. Ele se chamava Daniel, era professor de história numa universidade particular, e estava procurando livros raros para sua coleção sobre São Paulo antigo. Conversamos por mais de 1 hora ali mesmo na feira, sobre livros, sobre a cidade, sobre arte, sobre 1000 coisas interessantes. O Daniel tinha uma paixão contagiante por São Paulo e pela história da cidade. Ele me contou coisas que eu nunca tinha ouvido falar, mesmo sendo paulistana, sobre os antigos bondes elétricos, sobre como a Avenida Paulista era antes dos prédios, sobre os imigrantes que construíram os bairros que hoje conhecemos. Falando com ele, me dei conta de que eu conhecia muito pouco sobre a cidade onde nasci e cresci. Quando estava casada com Ricardo, nossos programas eram sempre os mesmos: cinema no shopping, jantar em restaurante da Zona Sul, viagem para a praia ou para Campos do Jordão. Nunca explorávamos São Paulo de verdade, nunca procurávamos atividades culturais diferentes, nunca saíamos da nossa zona de conforto. No final da conversa, o Daniel me perguntou se eu gostaria de acompanhá-lo numa caminhada histórica pelo centro da cidade na semana seguinte. Era sábado à tarde, ele ia mostrar para um grupo pequeno de pessoas algumas curiosidades sobre o centro histórico que poucas pessoas conheciam. Aceitei na hora, sem pensar 2 vezes. Quando cheguei em casa naquela tarde, me dei conta de que há meses eu não ficava tão animada com alguma coisa. Não era só por causa do Daniel, embora ele fosse obviamente interessante e atraente. Era porque finalmente eu estava fazendo coisas que realmente me interessavam, conhecendo pessoas novas, saindo da minha bolha. O passeio no centro histórico com o Daniel foi uma revelação. Ele me mostrou detalhes da arquitetura que eu nunca tinha reparado, me contou histórias sobre personagens que viveram em São Paulo décadas atrás, me levou em lugares que eu passava todo dia mas nunca tinha realmente observado. Descobri que bem do lado da Estação da Luz tem uma biblioteca incrível que eu nunca tinha visitado, que no viaduto do Chá tem detalhes artísticos lindíssimos que eu nunca tinha reparado, que a região da 25 de Março tem uma história fascinante que vai muito além das compras. Durante o passeio, percebi que o Daniel não era só um professor apaixonado pela profissão, era também uma pessoa extremamente gentil e atenciosa. Ele se preocupava se todos do grupo estavam conseguindo acompanhar, parava para explicar melhor quando alguém tinha dúvida, tinha paciência infinita com as perguntas mais básicas. No final da tarde, quando o grupo se desfez, ele me perguntou se eu gostaria de tomar um café para continuarmos conversando. Fomos num café antigo na Rua do Ouvidor, desses lugares que parecem que pararam no tempo, e conversamos até anoitecer.
Foi uma das conversas mais interessantes que já tive na vida. Falamos sobre viagens, sobre sonhos, sobre livros, sobre arte, sobre filosofia de vida. O Daniel tinha uma visão de mundo completamente diferente da minha, e isso me fascinou. Ele acreditava que a vida deveria ser uma constante descoberta, que nunca deveríamos parar de aprender coisas novas, que a curiosidade era o que mantinha as pessoas vivas de verdade. Nos meses seguintes, o Daniel e eu começamos a nos encontrar regularmente. Ele me apresentou a um São Paulo que eu não conhecia, me levou para assistir peças de teatro em lugares alternativos, me mostrou exposições de arte em galerias pequenas que eu nunca teria descoberto sozinha, me ensinou a apreciar música clássica levando-me para concertos gratuitos na Sala São Paulo. Mais importante ainda, ele me incentivou a redescobrir meus próprios interesses e talentos. Quando contei para ele sobre meu sonho antigo de expandir meu ateliê, ele não só me apoiou como me deu ideias práticas de como fazer isso acontecer. Marina, ele me disse numa tarde enquanto tomávamos um chopp na Vila Madalena, você tem um talento incrível para decoração, mas mais do que isso, você tem um olhar único para combinar peças antigas com design moderno. Já pensou em criar um blog ou um canal no YouTube para compartilhar essas ideias? A sugestão dele plantou uma semente na minha cabeça que começou a crescer rapidamente. Comecei a pesquisar sobre marketing digital, sobre como criar conteúdo online, sobre como transformar conhecimento em negócio. Pela primeira vez em anos, eu estava animada com o meu trabalho, não apenas fazendo por obrigação ou por dinheiro, mas porque finalmente tinha encontrado uma forma de expressar minha criatividade de verdade. 6 meses depois da minha separação, minha vida estava completamente transformada. Havia criado um blog sobre decoração que estava crescendo mais rápido do que eu imaginava, tinha expandido meu ateliê e estava atendendo clientes de toda São Paulo, havia me mudado para um apartamento menor mas muito mais acolhedor na Vila Madalena, e o mais importante, estava genuinamente feliz. O relacionamento com o Daniel havia evoluído naturalmente de amizade para algo mais profundo, mas de uma forma completamente diferente do que eu tinha vivido com o Ricardo. Com o Daniel, eu não sentia necessidade de fingir ser alguém que não era, não precisava esconder meus defeitos ou exagerar nas qualidades. Ele me aceitava exatamente como eu era, com todas as minhas contradições e imperfeições, e eu sentia o mesmo em relação a ele. Não era a paixão avassaladora dos filmes românticos, era algo mais sólido e real, uma conexão verdadeira entre duas pessoas que se complementavam e se respeitavam mutuamente. Uma tarde, enquanto estávamos organizando uns livros antigos que ele tinha comprado numa feira, o Daniel me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Marina, você já pensou que talvez a traição do Ricardo tenha sido a melhor coisa que aconteceu na sua vida? No primeiro momento, fiquei meio ofendida com a pergunta, mas depois parei para pensar. Ele tinha razão. Se o Ricardo não tivesse me traído, eu provavelmente continuaria vivendo naquela rotina sem propósito, fingindo ser feliz, deixando meus sonhos de lado. A traição, por mais dolorosa que tenha sido inicialmente, foi o empurrão que eu precisava para acordar e perceber que estava desperdiçando minha vida. Me fez questionar não apenas meu casamento, mas toda a minha forma de viver, todos meus valores, todos meus sonhos que tinham ficado esquecidos. Me fez redescobrir quem eu realmente era por baixo de todos os papéis que eu representava: esposa, dona de casa, mulher bem-sucedida mas sem paixão pelo que fazia. A traição me libertou de uma prisão que eu mesma tinha construído, de uma vida que parecia perfeita por fora mas estava vazia por dentro. Nesse processo de recomeço, também reatei laços com amigas antigas que tinha perdido durante o casamento, voltei a praticar atividades que gostava mas tinha abandonado, como pintura e dança, e principalmente, aprendi a gostar da minha própria companhia. Descobri que conseguia ser feliz sozinha, que não precisava de um relacionamento para me sentir completa, e isso fez toda a diferença quando comecei a me relacionar com o Daniel. Com o Ricardo, eu tinha medo de ficar sozinha, então me agarrava no casamento mesmo quando não estava mais funcionando. Com o Daniel, eu estava com ele porque queria, não porque precisava, e isso tornou nossa relação muito mais saudável e verdadeira. Aprendi que o amor de verdade não é sobre completar a outra pessoa ou ser completada por ela, mas sobre duas pessoas completas escolhendo caminhar juntas. 1 ano depois da separação, aconteceu algo que eu nunca poderia ter imaginado. Estava no meu ateliê numa tarde de quinta-feira quando recebi uma ligação do Ricardo. Fazia meses que não conversávamos, apenas trocávamos mensagens ocasionais sobre questões práticas do divórcio. Ele disse que gostaria de conversar pessoalmente, que tinha algumas coisas importantes para me falar.
confesso que fiquei curiosa, mas também um pouco apreensiva. Marcamos de nos encontrar num café próximo ao meu ateliê no sábado seguinte. Quando o vi chegando no café, quase não o reconheci. Ele estava completamente diferente, mais magro, com barba, roupas mais despojadas, e principalmente, com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de paz e determinação que me surpreendeu. Marina, ele disse depois que pedimos nossos cafés, eu vim aqui para te agradecer. Fiquei confusa, achei que ele estava sendo irônico, mas ele continuou, eu sei que pode parecer estranho, mas a nossa separação foi a melhor coisa que aconteceu para mim também. Me fez perceber que eu estava vivendo uma vida que não era minha, fazendo escolhas baseadas no que os outros esperavam de mim, não no que eu realmente queria. Ele me contou que depois da nossa separação, havia pedido demissão do emprego na multinacional e aberto uma pequena empresa de consultoria em tecnologia, algo que sempre quis fazer mas nunca teve coragem. Ricardo também me contou que havia começado a fazer terapia e tinha descoberto muitas coisas sobre si mesmo que explicavam não apenas a traição, mas vários aspectos da nossa relação que nunca tinham funcionado bem. Marina, ele disse, eu me casei contigo porque achei que era isso que homens da minha idade deviam fazer: encontrar uma mulher boa, casar, comprar um apartamento, ter uma vida estável. Mas eu nunca parei para pensar se era realmente isso que eu queria. Estava seguindo um roteiro que a sociedade tinha criado para mim, não meus próprios desejos. Ele fez uma pausa e continuou. A traição aconteceu porque eu estava desesperado para sentir alguma coisa de verdade, para quebrar a monotonia que minha vida tinha se tornado. Não era sobre você ser insuficiente, era sobre eu não saber quem eu era realmente. Foi uma conversa muito honesta e emocionante. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, o Ricardo estava sendo completamente verdadeiro comigo, sem máscaras, sem fingimentos. Ele me contou que também estava namorando alguém novo, uma colega da área de tecnologia que tinha conhecimentos próprios, e que pela primeira vez se sentia numa relação onde podia ser ele mesmo sem medo de julgamento. Quando nos despedimos naquela tarde, nos abraçamos sinceramente, desejando felicidade um para o outro. Foi libertador perceber que não havia mais mágoas ou ressentimentos entre nós, apenas duas pessoas que tinham aprendido lições importantes sobre a vida e sobre elas mesmas. Hoje, 2 anos depois daquela ligação da Carla que mudou tudo, posso dizer com certeza que sou uma pessoa completamente diferente. Meu blog de decoração virou um negócio próspero, tenho mais de 200 mil seguidores no Instagram, lancei um curso online que está fazendo muito sucesso, e estou até escrevendo um livro sobre decoração com peças vintage. Profissionalmente, nunca me senti tão realizada e motivada. Meu relacionamento com o Daniel também evoluiu naturalmente, e no mês passado decidimos morar juntos. Mas o mais importante é que aprendi a ser feliz comigo mesma, independentemente de estar ou não em um relacionamento. A traição do Ricardo, que inicialmente me devastou, acabou sendo o presente mais valioso que alguém já me deu, porque me obrigou a acordar para a vida. Me ensinou que às vezes precisamos perder o que pensamos que queremos para descobrir o que realmente precisamos. Me mostrou que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente mesmo sentindo medo. Me fez perceber que nunca é tarde demais para recomeçar, para redescobrir nossos sonhos, para escolher ser feliz de verdade ao invés de apenas fingir que somos. Se eu pudesse voltar no tempo e evitar a traição, eu não faria isso, porque ela me levou até a vida incrível que tenho hoje.